Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma revisão de história. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, hoje é aula de quê? Hoje é aula de revisão. Então nós vamos revisar tudo que nós vimos sobre a aula de colonização da América Portuguesa. Então só para, você relembrar, primeiramente pega seu caderno, sua caneta, lápis, borracha e começa a anotar, certo? Então vamos relembrar. Na última aula, eu falei para vocês o quê? Falei para vocês que os portugueses vão chegar nessas terras, que no caso hoje é Brasil, em 1500. Porém, aparentemente aqui não vai ter muito atrativo, sabe? Não vai ter riqueza, que era esse o objetivo desde o princípio. Então, Portugal vai ser pioneiro na expansão marítima. Por quê? Porque a coroa precisava acumular riqueza. Precisava do quê? De metal precioso ou qualquer coisa que gerasse algum lucro para Portugal. Então, Portugal se lança ao mar, consegue várias conquistas, como contornar toda a África, chegar até a Índia. Só o que vai acontecer? Nessa história de expansão marítima, Portugal chega ao Brasil, certo? E em 1500 não vai ter nada que pudesse atrair os portugueses, então eles vão embora. Só vão voltar em 1530 para começar a colonizar essas terras. Por quê? Porque os franceses estavam chegando. Então, ou você coloniza ou você perde. Então, é aí que a coroa portuguesa começa a mandar para cá expedições, pessoas para poder estudar a geografia dessas terras, ver o que tem nessas terras, para ver se realmente vai valer a pena. E aí nós vamos começar pelo pau-brasil, que era a única coisa que eles encontraram aqui, certo? Mas a madeira dava algum lucro, mas muito pouco, diferentemente dos espanhóis, que estavam de boa, porque eles já tinham ouro, já tinham prata, certo? Só que os portugueses não. Então começa aí pelo pau-brasil e só depois, mas muito depois, é que eles vão achar o famoso metal precioso. E aí nesse período, eles vão... o rei de Portugal vai dividir essas terras em 15 capitanias, ou seja, em 15 faixas de terras, certo? Depois vai vir as províncias e depois vai vir os estados, certo? E aí vai mandar para cá um nobre para poder cuidar e desenvolver essas capitanias, porém das 15, somente 2 vão prosperar, que vai ser São Vicente e Pernambuco. Todas as outras vão falir, não vai funcionar, certo? E aí, como não está funcionando, ele manda trazer aí o governador, que agora vai ter um governador aqui nessas terras, e esse governador, ele vai ter que administrar e mandar lucro para Portugal. Ponto, certo? E aí, relembrou? Espero que sim. Vamos começar a aula agora, na tela. Bom, nós estamos revisando agora a colonização da América Portuguesa. Então, como eu falei para vocês, 1500, o Pedro Álvares Cabral chega aqui. Detalhe, ele nunca mais vai voltar. Nunca mais. E vai ter o contato inicial com os povos indígenas. Bom, vai ter aí a exploração inicial, vai ser o pau-brasil, que vai ser o principal produto econômico. E esse pau-brasil, quem vai extrair vai ser os indígenas, em troca desse escambo, ou seja, de um comércio sem moedas. Então, você extrai esse pau-brasil, em troca eu te dou alguma coisa, simples. A prioridade no comércio com as Índias vai explicar a ausência da colonização logo que é descoberto, porque lá estava tendo mais lucro do que aqui. E aí nós vamos ter essas feitorias, que vai ser construções litorâneas para comércio e vigilância, sem povoamento ou estrutura administrativa. Então, era para essas feitorias que eram entregues esses produtos, e esses produtos que eram extraídos aqui na colônia eram enviados para a metrópole, para Portugal. E a economia colonial era baseada na monocultura, ou seja, somente no açúcar,
voltado para a exportação e a economia era agroexportadora. Então, esse açúcar ele gerava muito lucro, porque açúcar na Europa era um artigo de luxo, certo? Então, a gente está tendo dinheiro aí. Nós temos o pau-brasil, nós temos o açúcar. E o trabalho vai ser o trabalho escravo. E aí nós vamos ter uma sociedade estratificada, ou seja, uma sociedade dividida em classes. Nós vamos ter a elite, que são os senhores de engenho e autoridades, os intermediários, que eram artesãos, padres e pequenos lavradores, e na base escravizados, indígenas e pobres livres. E aí nós vamos ter aqui o patriarcalismo e o racismo, que é uma desigualdade legal, social e racial. Família centrada na figura do homem branco. Então, o racismo ele já começa aqui com a chegada desse escravizado. E a igreja ela vai ter um papel muito fundamental nessa colonização, que ela vai vir para cá para quê? Para catequizar esse indígena, certo? Além de catequizar esse indígena, para tentar fazer com que esse indígena respeite e reconheça o poder da coroa portuguesa e também evite ataques contra os colonos. Então, eles vão... nós vamos ter aqui a principal ordem vai ser os jesuítas. Eles vão ter o objetivo de quê? De ensinar a fé, o idioma e a moral cristã. Nós vamos ter a catequese em posição cultural, que vai ser a conversão dos indígenas à fé cristã, a tentativa de apagar línguas, religiões e costumes originários, certo? E nós vamos ter o sincretismo e resistência, que vai ser aquela mistura de características da religião africana, da religião indígena, com o catolicismo. Porém, nem os negros e nem os índios eles vão assistir isso de braços cruzados. Nós vamos ter aqui uma resistência, certo? Então, nós vamos ter ataques às aldeias, a essas feitorias, às missões dos jesuítas. E aí nós vamos ter essa revolta que vai ser a Confederações dos Indígenas, que vai ser essa revolta contra a coroa portuguesa, que vai ser fracassada. E aí, geralmente, a resistência também se dava através da rejeição à catequese. Então, eles vão se recusar a falar a mesma língua do colonizador, a ter a mesma crença, certo? Eles vão preservar a manutenção de rituais, oralidade, organização social e resistência simbólica e espiritual. E aí nós vamos ter outras formas de resistência, que é a fuga. Essa fuga geralmente vai ser uma migração muito para o interior, algo de difícil acesso que esse colono ele não consiga alcançar nem um indígena e nem um negro. E aí, lembrou? Espero que sim. Agora a gente vai para aquela parte que você adora, só que não. E aí? Tava fácil? Ou tá fácil, né? Então, vamos lá, galera. Bom, questão 1. Relacione os temas da colonização com suas respectivas descrições. Escreva o número do tema correspondente a cada descrição. Então, vamos lá. 1. Primeiros contatos no início da colonização. 2. Sociedade, economia e escravidão. 3. Igreja, educação e controle cultural. 4. Resistência indígena. Vamos lá. Bom, período em que os portugueses exploravam o pau-brasil com a ajuda dos indígenas e ainda não havia colonização organizada. Então, qual que é o número mesmo? Primeiros contatos com... Beleza. Próximo, atuação dos jesuítas na catequese, criação de colégios religiosos e tentativa de impor valores europeus.
presença de latifúndios, monocultura de açúcar e uso de mão de obra escravizada. Reação dos povos nativos à colonização, como guerras, fugas e formação de alianças. Bom, essa aqui está aqui a sequência, eu esqueci aqui a minha colinha dos números, mas está aqui a sequência. Então, se você marcou isso aí, parabéns que você já entendeu alguma coisa. Vamos para número 2. Qual das alternativas melhor representa a característica da sociedade colonial brasileira? Vamos lá. A. Uma sociedade igualitária, onde indígenas e colonos tinham os mesmos direitos. Galera, aqui realmente todo mundo tinha os mesmos direitos, então já sabe que não é a letra A. Uma sociedade formada apenas, olha essa palavra, apenas, o Enem adora isso, botar essas palavrinhas aqui, apenas por europeus livres, sem a presença de escravizados. Pelo amor de Deus, tá errado. C. Uma sociedade hierarquizada, com grande desigualdade e dependência da escravidão. D. Uma sociedade voltada para o lazer e cultura, sem preocupação com a produção agrícola. Lazer e cultura, olha isso aqui, pelo amor de Deus. E. Uma sociedade que prezava pela liberdade, igualdade e fraternidade. Então aqui tu já sabe que não é. Por quê? Porque aqui tinha escravidão. Então você acertou. É isso mesmo, a questão C. Uma sociedade hierarquizada, com grande desigualdade e dependência da escravidão. Então agora a gente vai decolar para o futuro. Por quê? Porque agora tá vindo questão difícil aí, em questão de Enem. Bora ver se você está preparado. 3. A ação missionária pretendia não apenas converter os indígenas, mas também moldar suas práticas culturais aos padrões europeus. Isso gerava tensões, pois muitos resistiam ao abandono de suas línguas, crenças e formas de vida. Com base no texto, em seus conhecimentos, conclui-se que a ação da Igreja Católica buscava respeitar e preservar a diversidade cultural. Isso é sério? Não, a igreja, ela tentava moldar isso aí, tentava moldar a cultura dos indígenas. B. Tinha como objetivo principal a integração dos indígenas à economia colonial. De forma alguma. C. Atuava de forma tolerante. Olha aqui. E flexível com as tradições religiosas. Isso é real? Não. D. Foi um instrumento de imposição cultural, gerando conflitos com os povos originários. E E. Foi um instrumento de expansão territorial, pois ajudou a encontrar ouro em Minas Gerais. Então, essa aí tá muito fácil. Logicamente que você marcou a letra D. Foi um instrumento de imposição cultural, gerando conflitos com os povos originários. E agora uma questão ainda mais difícil, certo? Vamos lá. Durante o início da colonização portuguesa no Brasil, o território foi amplamente explorado com a implantação de cidades e escolas pela igreja. Não, porque nós vamos ter aí, a princípio, o Tratado de Tordesilhas. Recebeu investimentos pesados da coroa portuguesa na mineração de ouro. Não, Brasil era uma colônia de exploração, então a gente vai explorar, não vai investir aqui. C. Passou por um período de exploração esporádica com a extração de pau-brasil e poucas estruturas coloniais. D. Tornou-se um centro administrativo com a criação de províncias autônomas indígenas e tornou-se a capital do Reino Unido de Portugal e Algarves. Ele está perguntando, no início e não já durante a colonização nem no final. Então, com certeza você prestou muita atenção e você marcou a letra C. Passou por um período de exploração esporádica, com a extração de pau-brasil e poucas estruturas coloniais.
Então é isso, pessoal. Espero muito que você tenha acertado todas as questões, que você tenha entendido, certo? Bom, a aula de hoje está ficando por aqui, mas não fique triste. Próxima aula eu estarei de volta, certo? Um grande beijo e tchau!